Amém? Vamos receber pastor Marcelo, que vai estar ministrando uma palavra ao nosso coração nessa noite. E vamos ficar ligados aí, porque Deus vai falar conosco. Amém? Vamos recebê-lo aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Paz seja convosco. Para mim é um privilégio, né, de estar aqui com os irmãos. E hoje escolheram para que pudesse transmitir algo aqui da parte de Deus para os irmãos. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você nesta noite. Você não saiu do seu lar em vão. Você não veio aqui à toa. Você veio aqui porque você tem um compromisso com a obra do Senhor. E o Espírito Santo de Deus tem um compromisso com você nessa noite. Se nós estamos aqui é para aprender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nem sempre recebemos aquilo que nós queremos, mas sim, muitas das vezes Deus quer falar algo aos nossos corações. E é como o pastor estava aqui orando. Deus tem a sua maneira de ensinar a sua igreja, a sua maneira de trabalhar. E nem sempre é algo que nós muitas das vezes queremos ouvir, mas sim aquilo que Deus realmente quer falar. E às vezes Deus nem sempre tem uma palavra de bonança, de promessa, mas talvez de correção, talvez de restauração. E Deus colocou algo no meu coração. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesta noite. No livro de Lucas. É um texto que quando eu leio, o Espírito Santo de Deus fala muito comigo. Porque realmente é algo que a igreja do Senhor, ela precisa entender para que ela possa viver. Lucas capítulo de número 9, versículo de número 57, nós vamos estar lendo esse texto. Todos encontraram? Amém? Eu vou estar lendo o primeiro verso, depois na verdade o Brian colocou aqui, né? Eu não sei se vai ser a mesma versão, mas eu vou estar lendo a igreja, pode acompanhar no telão. Diz assim o texto, o cabeçalho da mensagem é acerca dos que seguem a Jesus. Ele diz assim, então, quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem, seguir-te-ei para onde quer que fores. E respondeu Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O verso seguinte diz assim, e ao outro disse, segue-me, o próprio Jesus convidando ele a segui-lo. E ele diz assim, ao que este respondeu, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe Jesus, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Versículo de número 61 diz assim, Jesus, porém, lhe respondeu, está faltando o versículo 60. O outro, ele vai pedir, mesmo que não, deixa eu ver, aqui embaixo, 60, 61, ok, é porque na versão ali, ele disse aí no 59 disse ao outro, segue, mas ele respondeu, Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Versículo de número 60, mas Jesus lhes observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse-lhe Jesus, ou disse-lhe também a outro, Senhor, eu te seguirei,
mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, irmãos? Parece ser uma coisa simples, mas a profundidade desse texto, ela informa o quanto aqueles que dizem que seguem ou dizem que vão seguir Jesus, é uma responsabilidade tão grande que eles têm que assumir. Mas o que eu acho interessante, volta no versículo de número 57, o que eu acho interessante, e eu coloquei aqui alguns tópicos, é como essa pessoa, ela responde Jesus. Como essa pessoa, ela não faz uma análise daquilo que está sendo convidado a ela para seguir, para caminhar. Então, esse primeiro homem, o que ele vai fazer? Ele não vai medir esforços para responder Jesus. Eu não sei como foi o seu chamado, eu não sei como você veio até Jesus, mas quando nós olhamos o texto, esse homem, ele não vai medir esforços nenhum para dizer para Jesus, quando Jesus diz a ele, ou seja, ele próprio, ele vai dizer para Jesus: seguir-te-ei por onde quer que andares. Quando Jesus chamou a cada um de nós que estamos aqui nesta noite, qual foi a sua resposta? Qual foi a sua visão do chamado de Deus para a sua vida? Será que no momento que você foi chamado, que você foi convidado para seguir Jesus, você fez uma parada de tempo para analisar aquilo que iria fazer ou não? Esse homem, quando nós olhamos, ele já estava seguindo a Jesus por algum tempo. Em algum momento ele vai chegar para Jesus e ele vai dizer: eu seguir-te-ei, eu vou te seguir por onde quer que andares. A Bíblia está informando que este homem não faz uma análise na vida dele, ele não faz uma retrospectiva daquilo que ele iria ter que deixar para seguir Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe qual o problema? O problema é que quando nós anunciamos alguma coisa para Jesus, você, nós não estamos anunciando para qualquer pessoa. Salmo de número 139, o salmista vai começar a dizer: Senhor, sonda-me. Sabe, quando nós dizemos para o Senhor Jesus que nós vamos segui-lo, talvez nós não fazemos uma retrospectiva daquilo que você vai ter que deixar para seguir Jesus Cristo. A própria Bíblia diz que aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, quando nós chegamos para o Senhor Jesus e dizemos: Senhor, eu te seguirei, Senhor, por onde quer que andares. Faz uma análise agora nesta noite. Eu sei que já tem anos que muitos de nós aceitamos e estamos caminhando na presença de Jesus, mas todos os dias é uma renúncia. Sabe por quê? Todo dia é uma oferta do diabo para a nossa vida, para impedirmos de caminhar com Cristo. Aqui tem minha filha, a Maressa. Ela está crescendo, de vez em quando eu brinco com ela: você vai casar? Ela fala: não, pai, não vou casar agora não. E tal, aquela coisa: eu não vou casar não, mas vai chegar uma hora, se Deus quiser que ela continue, vai para um lugar onde que ela vai ofertar mais a sua vida, como alguns lugares que faz missão, amém. Seja feita a vontade de Deus. Porque muitas das vezes o chamado de Deus é duro. Você tem que escolher.
Jeremias, Deus proibiu ele até de casar. Você não vai casar, sabe por quê? A assolação vai vir sobre essa terra. Então ele teve que renunciar aos seus desejos. Então eu falo muitas das vezes que eu estava falando dela, quantas coisas ela vai ter que renunciar no seu crescimento para dizer que realmente está seguindo a Jesus. E quantas ofertas do diabo é colocada aos adolescentes, aos jovens, até mesmo nós como igreja, todos os dias, para que nós venhamos negar ao Senhor. Mas voltando para o texto, esse rapaz, ele não faz uma análise. Ele não mede esforços, ele não para na vida dele ou ali naquele momento para olhar, para ver se realmente ele poderia seguir Jesus. Ele poderia falar: Jesus, eu vou te seguir. Eu vou ir para onde? Ou para qualquer lugar que o Senhor for. Quer ver como isso é difícil? Nesta noite, para nós que estamos aqui, se Deus disser, ou Jesus, através do seu Espírito, porque é Ele que nos orienta, é Ele que nos comunica, segundo João capítulo 15, capítulo 16, é Ele que é o Consolador enviado, é aquele que faz, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E se esse Espírito disser para você hoje, você vai mudar daqui para o Rio de Janeiro, vai morar numa favela, o que você responde? Para você entender o que aquele texto está querendo dizer. Se Deus falar isso para você hoje, o que você responde para Ele? Quem dos irmãos tem coragem de dizer o que responderia? Com toda sinceridade, ninguém vai ter coragem de dizer. Vão, irmãos, me ajuda a pregar aí. Aquele rapaz, ele fala assim: Senhor, seguir-te-ei por onde quer, ou para onde quer que o Senhor for. Se Deus falar assim, através do seu Espírito, em nome de Jesus, você vai mudar para o Rio de Janeiro, vai morar numa favela. Você vai responder para Ele o quê? Não, irmãos, vamos lá, me ajuda aí a pregar. Não, pastor Fabiano está aqui. Irmãos, essa coisa séria, esse rapaz, esse moço, a Bíblia vai dizer que, eu vou dar essa informação depois, mas aqui nesse texto ele vai informar para Jesus que ele vai seguir a Jesus independente da circunstância. Vamos lá, quem vai ter coragem de dizer alguma coisa? O pastor Fabiano já falou-lhe: misericórdia, Jesus. Eu tenho que parar para me ver, eu tenho que analisar para ver se eu vou conseguir chegar lá e eu não vou envergonhar o teu nome. E alguns dizer: Senhor, eu não aguento ficar aqui, eu quero retroceder, eu quero retornar, eu quero voltar para onde eu saí. E tem vezes, irmãos, que realmente o Senhor faz isso, e eu vou mostrar nesse texto. Eu tenho que cuidar aqui, porque senão eu vou passar da hora. É difícil você dizer para Jesus: eu vou te seguir. Hoje, se Ele responder como foi feito ali, eu tenho que parar. Às vezes, muitas pessoas vão falar: Senhor, não dá para mim não. Não dá. Eu não consigo. As coisas do jeito que está aqui, eu não tenho fé, ou a minha incapacidade financeira, ou a minha capacidade circunstancial não dá para mim ir para o Rio de Janeiro hoje morar numa favela. Muita gente vai dizer: Senhor, eu tenho medo de chegar ali porque existe muitos traficantes naquele lugar. Mas a pastora Elisama, nós estivemos no Rio de Janeiro, nós ficamos na Ilha do Governador, e eu vou falar, irmãos, para você rodar lá sem você saber, não dá. Se você entrar em uma rua errada e você cair no meio de uma favela, é só Jesus na causa. Eu errei o caminho lá, falei: eu não entro em lugar nenhum que não seja aqui, eu não saio da BR, eu só vou se eu encontrar um viaduto fazendo retorno e voltando pelo mesmo caminho, mas para mim entrar na favela não dá. Eu vi essa semana
pessoas que moram lá no Rio de Janeiro e eles, sendo abordados ao entrar nas favelas, não podiam, eles eram recebidos com fuzis. Então, irmãos, para dizer para o Senhor, seguir-te-ei por onde quer que andares, não é coisa fácil. Você vai ter que desistir, muitas das vezes, do seu desejo. Quantas pessoas têm planos para morar em Governador Valadares, construir uma casa, ter um carro, morar, poder passear nesse lugar, ter um bom trabalho, e da noite para o dia, Jesus aparece. Ele te convida, mas o pior, voltando no texto lá, Brian, é que esse rapaz, ele mesmo se convida. Sabe qual é o problema? O problema é que Jesus nos sonda. Ele conhece cada um de nós, Ele sabe a sua incapacidade. Muitas das vezes eu falo com a pastora Elisama que no final do ano nós fazemos muitas promessas para Deus, mas só no início. Depois os dias vão se passando e as promessas vão ficando esquecidas. Basicamente é a mesma coisa que esse rapaz fez. Dá para nós analisarmos o que nós prometemos para o Senhor na virada de ano. E muitas das vezes não vamos cumprir isso até o final do ano de 2025. Não é falta de fé, não estou profetizando, ao contrário, eu quero dizer que se nós assumimos uma responsabilidade, nós temos que cumprir, porque o Senhor nos conhece. Então, olha para os irmãos ver agora, eu vou concluir aqui rapidamente. Ele diz assim, Jesus. Disse-lhe Jesus, verso de número 58. As raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que Jesus falou para ele depois que ele disse, eu seguir-te-ei por onde quer que andares? Jesus fala assim, olha, eu te conheço. Eu sei de onde você saiu. E tem outra coisa, eu sei que você não vai conseguir me seguir. E Jesus vai e mostra o problema para ele. Quando Jesus fala assim, as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava falando com ele, você tem uma vida confortável. Você deita em uma cama toda noite. Um colchão bem macio, um travesseiro bom, uma coberta bem grossa no tempo do frio, um ar-condicionado no tempo do calor. Mas se você precisar de deitar a cabeça numa pedra, você irá desistir de me seguir. Aleluia! Jesus está procurando pessoas que não fazem promessas vazias, mas quando abre a boca para falar, Senhor, eu vou te seguir, Ele vai assinar embaixo. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele já fez na palavra. Elias era um homem no capítulo 16 do livro de Reis, e no capítulo 17, quando ele fala que não vai chover, Deus assina embaixo. Sabe por quê? Deus sondava o coração de Elias. E Deus sonda o coração desta igreja nessa noite. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia! O Espírito Santo de Deus está aqui. Não importa quantas pessoas tem nesse lugar, importa aquele que tem compromisso com a sua igreja. Aleluia! Aleluia! Olha para você ver. Esse homem, segundo o livro de Mateus, ele era um escriba, ele era um advogado, ele era um homem de situação financeira boa. Jesus sabia que ele não ia aguentar deitar a cabeça numa pedra. Jesus, ele vai agora, rapidamente aqui, tem mais uns minutinhos aqui, né, pastor? Versículo de número 59 diz assim, só que esse, irmãos, tem pessoas que seguem Jesus por iniciativa própria. Só que nem sempre, como eu poderia dizer aqui, o primeiro, ele se oferece, ele a si próprio se convida.
ele toma uma iniciativa que ele não parou para pesquisar se ele iria conseguir assumir o compromisso que ele fez. O segundo não, Jesus chama ele. Esse aqui é mais bruto, tá? Por quê, pastor? Porque Jesus chamou. Jesus te chamou nesta noite. Se você está aqui é porque um dia Ele te chamou. E se Ele te chamou, não adianta correr, porque Ele te chamou. E se Ele te chamou, não importa para onde você for. Se você for fora da vontade de Deus, Ele vai te cobrar, Ele vai te buscar, e Ele vai colocar você no lugar que Ele chamou para você ficar. Esse homem, Jesus fala para ele, ele disse ao outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. E Jesus, só para reforçar, diz assim, ele observou e disse, deixa os mortos enterrar os mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Irmão, isso aqui parece uma coisa assim, que Jesus, ele não teve dó daquele homem. Mas quando eu leio esse texto e eu faço uma análise, eu começo a entender que no momento, muitas das vezes em nossas vidas, devido às circunstâncias, eu vejo aqui, tem a pastora Glaucia, que o pastor já falou muito nela, a responsabilidade que ela teve e assumiu o compromisso do chamado de Deus, e mesmo diante das circunstâncias de dificuldades, ela estava aqui na igreja. Porém, na cultura judaica a coisa é um pouco diferente. E esse homem, eu coloquei aqui vários tópicos, eu não estou nem lendo porque eu gosto muito desse texto. Esse é um homem que ele já estava andando com Cristo. Preste bem atenção, se estava andando com Cristo, ele estava andando com quem? Com o dono da bênção, com aquele que tinha poder para ressuscitar os mortos. E se alguém estava morto e no meio da família, se ele estava com Jesus, ele podia dizer assim, mestre, antes de eu te seguir, vai lá em casa, ressuscita o meu pai, muda a história da minha família, muda a história da minha casa. Mas sabe o que acontece? Muitas das vezes nós queremos dar desculpas para Deus, achando que Deus, irmãos, todas as vezes que oramos, que falamos com Deus, Deus conhece o nosso coração. A Bíblia diz que antes, o salmista no capítulo, no livro de Salmo, capítulo lá, o 139, se você ler todo o texto, você vai ver que não adianta você fugir da presença de Deus. Você vai ver que antes dele ser formado na madre, Deus estava vendo ele ser entristecido, ou ação do próprio Deus. Ou seja, o salmista diz que antes que as palavras saíssem da sua boca, Deus já as conhecia. Então, esse homem era outra pessoa que estava dando uma desculpa para Deus. Senhor, meu pai, aconteceu uma tragédia na minha casa, aconteceu uma circunstância no meu trabalho, aconteceu algo no meio da minha família, no meio da vida financeira. Quem pode mudar a sua vida? Quem pode mudar a sua história? Você que está aqui nessa noite. A Bíblia vai dizer que esse homem perdeu uma oportunidade de ver um milagre sobrenatural acontecer na sua casa. Se Jesus te chamou, não perca a oportunidade nessa noite. Agarra a oportunidade em nome de Jesus. Você está andando quem abre portas aonde não tem. Você está andando com quem ressuscita mortos. Você está andando com quem cura os enfermos. Você está andando com alguém que pode mudar a história da sua família. Aleluia! A Bíblia diz no capítulo 5 do livro de Marcos que um endemoniado mudou a história da sua casa porque ele foi curado. Jesus mandou ele voltar para trás. Ele queria seguir Jesus, Jesus não volta.
vai fazer uma obra missionária. E a Bíblia diz, ou se você estudar na história, ele prega para mais de 10 cidades, anunciando o reino de Deus. Procura lá, Decápolis. Foi as cidades que o endemoniado gadareno ganhou para Jesus. Deus quer mudar a história de alguém através da sua vida nessa noite. Aleluia. Hoje não é noite de nós darmos desculpa para Deus. Diga: Deus, eu vou atender o teu chamado, porque eu sei que através de mim a história de muitas vidas serão mudadas, serão transformadas, pessoas serão libertas, filhos serão libertos das drogas, filhas muitas das vezes serão libertas da prostituição, as portas vão se abrir, as finanças vão mudar na sua família. Vai depender daquilo que você fizer. Jesus disse: segue-me. Você disse: eis-me aqui, como Isaías capítulo 6. Ou então você diz: Senhor, eu tenho que enterrar o meu pai. A sua história vai ser mudada conforme as escolhas que você fizer hoje. Ele perdeu a oportunidade de quê? De um milagre sobrenatural acontecer na sua casa. Quem quer milagre sobrenatural? Quem precisa? Quem precisa? Quem tem na família nessa noite aqui? Pessoas que precisam de ser libertas, portas que precisam de ser abertas, as finanças que estão emperradas, parece que colocou uma cunha atrás da porta, você não consegue sair da situação que você entrou. Eu tenho uma palavra para você: Jesus está aqui nessa noite para mudar a sua história. Alamantura machanda Arábia Súria. Deus tem coisas grandes para fazer no meio da sua igreja. Aleluia. Vou pegar o último aqui e depois eu vou encerrar com uma outra história bem rapidinho aqui. Dá tempo, né, pastor? Irmão, só informar aqui rapidamente aqui. O sepultamento judaico e um enterro é totalmente diferente. A pessoa, quando ele falava assim, quando ele falou: Jesus, deixa primeiro enterrar o meu pai. Um sepultamento judaico, a pessoa morre hoje. Isso naquela época. Ele era colocado em um lugar como Jesus foi colocado, até o seu corpo entrar em decomposição. Depois de um ano, se voltava naquele lugar para recolher os ossos e aí fazer o sepultamento. Sabe o que Jesus está dizendo? O tempo é hoje. Você não pode esperar o que vai acontecer daqui a um ano. O chamado é hoje. Tem pessoas que Jesus está chamando hoje e eles estão dizendo: Senhor, espera mais um pouquinho, eu preciso crescer, eu sou adolescente, eu preciso estudar, eu sou jovem, Senhor, eu preciso fazer uma faculdade. Não, Senhor, agora eu já sou um adulto, eu estou entrando na fase do casamento, eu preciso esperar o casamento. Deus manda te dar uma palavra nessa noite. Ele te chamou hoje. A sua história começa hoje. Aleluia. Depois de um ano, Jesus então disse: não, depois de um ano não é hoje. Deixa os mortos enterrar os mortos. Então, voltando lá para o outro capítulo 9 mesmo, verso 61, diz assim, ele dizendo para o outro, ou o outro também se apresentando, dizendo: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir da minha casa, ou dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado, segura essa aí, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para entrar ou para o meu reino. Irmãos, tem coisa. Irmãos, é normal você despedir de alguém na sua casa? Não é normal? Eu vou lá despedir do... Mas Jesus,
ele quis mostrar que existe algo mais importante do que isso. Não que era pecado ele iria lá e ele não poderia ir, mas você sabe, é o que estava no coração de cada uma das pessoas que estavam ali. Realmente eles não queriam seguir a Jesus. Senão eles não teriam recebido essa resposta. Senão eles não teriam agido da maneira que agiram. E quando você age, quando você tem uma ação, Jesus, mais uma vez eu digo, Ele conhece se a sua ação é verdadeira ou não é. Se a sua ação vai mudar a sua história ou não vai. Se a sua ação vai tirar você da sua zona de conforto ou não vai. O problema não era voltar em casa, o problema é que o coração não condizia com as palavras que saíam da boca daquele homem. Nesta noite, aquilo que sair da sua boca terá ação para transformar vidas e sinceridade diante de Deus. Aí Jesus, vou informar aqui como que era feito então para você entender aqui, e logo nós vamos está quase encerrando, dando uma conclusão. O arado, na cultura antiga ou judaica, muitas das vezes ele era feito com uma madeira que ele tinha quase que um gancho na ponta. E no pé ele era fendido e colocado uma pedra. Então aquele arado era amarrado no boi. Preste bem atenção aqui que isso é importante. O arado era amarrado no boi e o boi ia puxando, e o sulco que era feito no chão, onde as sementes iriam passar depois para ser plantadas, elas teriam que estar em linha reta. Então aquele homem ia empurrando o arado, o boi puxando, ele segurando e guiando o arado, para ele não sair nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe o que o Espírito Santo diz? Quem começa a olhar para o arado, ele começa a cambalear no meio do caminho, e o caminho ele vai ficando nem para um lado nem para o outro. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, quando nós entramos no caminho, a Bíblia vai dizer que nós temos que permanecer no caminho. A palavra vai dizer e vai informar na cultura que quando o homem olhasse para trás e houvesse um obstáculo no meio do caminho e ele não viesse com arado, a sua ferramenta de trabalho poderia quebrar. E por que, pastor, tem tantas pessoas paradas? É porque estão olhando para trás e a sua ferramenta de trabalho está quebrada. Haramantui, Ramachanda, Arábia, Súria. Ninguém trabalha com a ferramenta quebrada. Haramantui, Shiminigiasia, Lachanda, Arábia. Halancho, Ramantui, Ramachanda, Arábia, Súria. O Espírito Santo de Deus está falando com a igreja nessa noite. Hoje é noite que a história de muitos serão mudadas. Hoje é noite do teu chamado ser restaurado. Hoje é noite aonde a sua história vai ser mudada. Deus tem algo novo para a sua vida. Aleluia. Ninguém trabalha com um arado quebrado. Já pensou, pastor, com a ferramenta de trabalho? Não leio mais, eu não consigo caminhar, a ferramenta está quebrada. Jesus quer restaurar. Pastor, nós estamos em poucas pessoas aqui. Deus escolheu para que você estivesse aqui. Coloque em pé no seu lugar, igreja. Alamanto ira machanda Arábia Sul. O Espírito Santo quer fazer algo diferente aqui. Eu não gostaria, não quero que você olhe nem para a direita nem para a esquerda, dizendo: Senhor, tem pessoas que estão faltando nesse lugar. Não preocupa com isso. Era você que tinha que estar aqui. Deus queria e tem uma palavra para você. A sua história vai mudar. Aleluia!
Não importa aquilo que eles estão falando, não importa as críticas que eles estão fazendo, é Deus que está com você, é Jesus que está com você, é o Espírito Santo que está com você. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Deus. Ao Espírito Santo falando com você nesta noite. Para onde você tem olhado? Para onde você tem olhado? Aleluia! Aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto no meu reino. Jesus está perguntando você nesta noite: para onde você está olhando? Como está fazendo ou como está ficando o lugar que você está trabalhando? Olha, Deus tem uma história nova para alguém nesta noite, neste lugar. Eu não sei se você não crê, eu não sei se você não acredita, não tem fé, mas eu tenho fé que Deus vai mudar a sua história. Aleluia. O depender de pregar é meu, através do Espírito Santo de Deus, mas quem pode fazer a escolha é você. A escolha nesta noite é sua, a história é sua. Se você quer que a sua história mude, diga: Deus, muda a minha história, muda a minha vida. Não deixa olhar para trás, não deixa, Senhor, eu ficar cocheando entre dois pensamentos. Deus tem algo novo para você nesta noite. Para mim encerrar, eu disse que eu ia encerrar com isso. Teremantui shiminigiasia lachandarabias. Raplashandarabia suriandarabia súria. Teremantui shiminigia la subigai. Ramantui shiminigiasia lamantui ramas. Tekio shiminigiasia lachandarabia súria. Alamantui